Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o podcast A Mesa. Ana Thaís, ele tocou num ponto importante, que é o Gabriel Jesus. A sua avaliação sobre essa data FIFA do Gabriel Jesus e um pouco, me parece que o Tite tem um entendimento do Jesus não tão quanto um centroavante e centroavante. Quer dizer, o Jesus e o Gabigol hoje não pode comparar, né? Embora esteja se falando ali no parceiro do Neymar, em termos de funções em campo, não me parece que o Tite vê o Jesus apenas como um companheiro do Neymar ali na frente. Ele chama o Jesus também pelo que ele faz como ponta, mas ele exige do Jesus uma atuação de ponta. Enfim, como você analisa essas múltiplas funções do Jesus e o desempenho que ele vem apresentando? Gabi, eu acho que na minha cabeça, pelo menos, tem duas fases do Gabriel Jesus na seleção, né? Até 2018 e o pós-2018. Até 2018, muito bem nas eliminatórias, responsável por fazer a virada de jogo do Brasil entre Dunga e Tite, um dos responsáveis, né? Mas talvez o grande nome, assim, tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2016, adaptação no futebol europeu. E aí, eu acho que de 2018 para cá, por ter feito a Copa do Mundo como fez, com todas aquelas questões táticas que nós já falamos algumas vezes, de o Brasil naquele momento não privilegiava tanto o futebol dele, né? Porque o Tite armou o time de uma outra forma, ele virou quase que um volante ali, brincando, né, com a forma de marcar. As análises táticas à época eram todas feitas assim, e eu defendia muito o Gabriel Jesus, sigo achando ele um ótimo jogador. De 2018 para cá, eu acho que bate muito nisso que o PVC falou, sobre essa síndrome do coadjuvante, né? Tá bom isso aqui para mim, eu tenho que cumprir, o Tite gosta de mim assim e tá bom. Eu acho que falta ao Gabriel, somando com o que ele faz no Manchester City, essa ambição de ser o ator principal. Talvez seja a personalidade dele, né, ou a forma como ele gosta de atuar. Ele viu que na Europa, na Inglaterra, ele teve mais dificuldade. O Guardiola optou pelo Sterling na temporada passada, ele veio do banco muitas vezes, o Agüero ficou fora e não foi ele a bola da vez. E agora é uma outra retomada de time, e desde a seleção brasileira ele viu que ele ganhou mais concorrência com um monte de outros jogadores que também não têm um desempenho de gols como ele, mas que podem ajudar o Neymar ou o coletivo de uma forma diferente do que ele ajuda. Eu acho que essa questão, para mim, me pega um pouco. Embora a gente não tenha ele não seja um super goleador na seleção brasileira, nessa fase pós-2018, eu ainda acho que é muito difícil tirá-lo do time de uma vez, porque ele tem algo que o Tite gosta muito, que é a questão física, que é essa questão tática. O Tite conta muito isso com o treinamento também, mas pesa muito para mim a criatividade, né? Porque a gente não tem esse homem-gol, e o que acaba sobrecarregando muito o Neymar, e eu achei que nesse jogo de ontem ele se sentiu um pouco mais leve em ter com quem dividir essa pressão ofensiva do time do Brasil. PVC, sua análise sobre o Jesus. O Jesus pela conta que a gente está fazendo aqui, o Jesus é o quarto goleador depois da Copa do Mundo, da seleção. O Neymar tem 13, Richarlison 10, Firmino 10, Jesus 9. E ele é o vice-líder de assistências. 6 passes, o Neymar tem 16. Agora, eu acho que é muito da formação do jogador brasileiro hoje. Como o Brasil está negociando jogadores muito cedo, o que o Vinícius Júnior hoje é? Coadjuvante do Benzema. Eu acho o Vinícius Júnior um bom exemplo, porque um coadjuvante de hoje pode ser um protagonista de amanhã. Vide Benzema. O que era o Benzema em 2018? Ele era o coadjuvante do Cristiano Ronaldo. Muita gente achava que ele não ia ser nada. O Cristiano Ronaldo saiu. É verdade que o Real Madrid não voltou a ganhar a Champions League depois que o Cristiano Ronaldo saiu. O Griezmann foi um bom coadjuvante na Copa, né, para a França, né, PVC? Eu acho que o Griezmann é um coadjuvante do Mbappé, mas assim, a França, o protagonismo da França foi o sistema defensivo, né? Não, eu tô falando, tipo, do lado individual, o Griezmann tá bom ser um coadjuvante como ele foi, né? Porque ele foi fundamental para o título da França. Não, mas a minha pergunta é um pouco essa. O Cristiano Ronaldo, o Vinícius Júnior, quando você fala que ele é o coadjuvante do Benzema, há algum problema em ser o coadjuvante do Benzema? Ele não pode ser um coadjuvante imprescindível na seleção? O que falta? Pode. O Bebeto foi coadjuvante do Romário, né? Uhum. E a gente acabou de falar de Bebeto e Romário. Então, pode. Mas o que eu estou querendo dizer, e talvez eu não consiga me expressar direito,
O jogador brasileiro sai daqui muito cedo. Se o Gabriel Jesus tivesse ficado no Palmeiras mais 3 anos e depois ido para o Manchester City, ele iria para o Manchester City num nível de maturidade de decidir jogos fundamentais que ele deixou de ter. Porque quem decide o jogo para o Manchester City não é o Gabriel Jesus. É o De Bruyne. O ano passado foi até o Gundogan. Não é o Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus, no ano passado, decidiu jogos grandes. Sim. Na primeira metade da temporada. Quando você chega com 18 anos, você chega assim, onde é? Onde é o vestiário? E aí você se acostuma que você tem um papel secundário num time que é repleto de estrelas na Europa. Então, quando você tinha o amadurecimento de um jogador nos anos 70, o Zico foi virar titular do Flamengo só aos 21 anos, e depois ele foi fazer parte de um time vencedor, em que ele era o ponto de referência desse time, a partir de 78, e ele já tinha 25 anos, de se formar protagonista. Talvez o Vinícius Júnior venha a ter, mas o Gabriel Jesus não teve isso. O Gabriel Jesus teve uma trajetória de sair de protagonista para se acomodar como coadjuvante. E ele precisa ter um papel de... O lance, para mim, que define isso, é o que ele passa pelo zagueiro, vai fazer o gol, perde a passada e procura para quem ele vai passar a bola. Ele não procura como é que ele vai fazer o gol. Ele procura quem é que vai resolver esse problema para mim. Engraçado você estava falando aí, eu estava lembrando do Vinícius Júnior, acompanhei muito a saída dele, né, para o Real Madrid. Eu era setorista do Flamengo e eu me lembro que havia um questionamento, mas por que está levando tão cedo? Porque ele ainda não está pronto. E uma das preocupações que chegou ao Flamengo e incomodou um pouco ao clube era que o Real queria que ele passasse o menor tempo possível sendo formado no Brasil, porque eles avaliavam na Europa que a formação de um jogador brasileiro ela é ruim, né? Ele deixa de ter, nessa fase de 17, de 18, de chegando ao profissional mesmo, ele deixa de ter conceitos que na Europa avaliam como melhores do que o do Brasil. Então, assim, a formação brasileira estragaria o jogador aos olhos da Europa, né? Então, isso... E aí a gente está avaliando justamente o contrário, que era melhor ele ir para a Europa um pouco mais maduro, mas depende de um ponto de vista, né? Espero que o povo de casa tenha gostado. O povo de casa não, porque podcast você ouve na praia, no bar, na academia. Então, o povo que ouve tenha gostado. E a partir de semana que vem, Rizek está de volta aqui no comando das carrapetas. Agradeço demais a sua audiência. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês.